Hoje vamos ter o Gabriel de Oliveira Feitor, que nasceu em 1924 em Alcanena, é mestre em História Contemporânea pela Universidade do Porto, com uma dissertação sobre o republicanismo no Estado Novo e atualmente está a fazer o doutoramento no ISCTE, também sobre o republicanismo e que vamos ouvir de seguida. É autor de vários artigos e sobretudo de 2 livros de história local sobre Alcanena. Obrigado, Gabriel, por teres aceito aqui o convite. Hoje vamos ouvir aqui o teu tema de doutoramento e estás à vontade aqui para começar. Obrigado, João, mais uma vez. E qualquer coisa menos bem também já te disse, perdoa-me. O objeto do estudo do meu doutoramento, em primeiro lugar estou a fazer um no ISCTE, na mesma universidade que tu, sobre as transmutações políticas e os despojos da memória do republicanismo português entre 1926 e 74. E porque é que eu escolhi entre 26 e 74, não é? Se calhar essa é a questão que vem logo a seguir, a delimitação do tempo, a cronologia. 26 porque a partir de 26, como sabes, há uma mudança significativa política no país, não é? Com a ditadura militar. E depois daquilo que a ditadura militar, tudo o que a ditadura militar vai abrir, depois para a institucionalização e do Estado Novo com a Constituição de 33, e depois até 74, não até o 25 de Abril de 74, mas até ao primeiro ano de 74, que é quando há uma nova reorganização do campo político português com a criação de partidos, e onde vamos ver desaguamento de algumas tendências que vêm do republicanismo ou da tradição republicana nos 2 principais partidos, nos que vão se revelar depois nos 2 principais partidos, que é o PS e o PPD não. O espaço de limitação vai ser Portugal, mas também continental, insular e ultramarino, e ultramarino já se vai perceber porquê mais à frente. Porquê é que eu escolhi o tema, ou qual é que é pelo menos a ambição deste tema? A ambição do projeto é perceber como é que o republicanismo, não é, enquanto património político e enquanto campo ideológico, entrou em decadência na última fase da ditadura e consequentemente não corporizou uma força política depois do 25 de Abril, como alguns partidos que existiam na Europa, em França e em Itália, e até mesmo em Espanha, depois da experiência da Guerra Civil e tudo mais. Em Portugal isso não aconteceu. E o que houve foi uma reivindicação pelo menos desse património, por 2 partidos de origens bem distintas, que é aquilo que já tinha dito, o PS e o PPD. Apesar de, no caso do PS, haver aqui alguma coisa que não é assim tão bem distinto, mas isso depois também debaterei essa questão na tese. Mas o facto é que aquilo que estamos aqui a falar principalmente é do republicanismo liberal. Exatamente. Depois, dentro deste grande tema, o que é que eu vou falar? De analisar a implantação e as heranças das redes de contacto dos velhos partidos republicanos e o seu percurso na oposição ao denominado Estado Novo, ou seja, perceber o que eram os velhos partidos republicanos na década de 30, de 40, de 50, que continuam a existir e que é uma coisa que a maioria da historiografia da oposição omite, mas eles continuam a existir. Depois investigar as bases e as redes de estruturação dos movimentos unitários na década de 40 e de 70, portanto estamos a falar do MUD, do MUNAF, do MUD nas décadas de 40, e depois em 70, estou a falar já em 69, mas 70, na década de 60 da CDE, tendo em conta que no MUD sabemos que o MUD foi uma iniciativa da oposição republicana socialista, da tendência socialista, porque eu depois aqui à frente uso o conceito da oposição republicana para definir as 2 tendências que existem, que é republicano-liberal e republicano-socialista, e que a sua rede do MUD, o MUD vai ter tanta adesão e vai ter redes estruturadas na província, em muitos pontos do país. Porquê? Porque ele vai assentar nas redes antigas do Partido Republicano, com a colaboração e o empenhamento depois de muitos outros militantes de outros partidos, como do Partido Comunista. Estudar o papel das organizações de luta paralelas a esse movimento à oposição republicana, eu
coloquei aqui alguns exemplos, nomeadamente uma maçonaria, a Liga Portuguesa dos Direitos do Homem ou os Centros Republicanos também, que é uma coisa que também funcionava durante a oposição, funcionou e também é importante, mas podia aqui citar outras, a Voz do Operário, sei lá, outro tipo de organizações, mas pelo menos estas também de luta paralelas em que eles se movimentavam. Explorar as estratégias oposicionistas que opuseram, mas também uniram os republicanos com os comunistas, entre a unidade e o isolamento, a luta legal e a luta clandestina e o putsch e o levantamento nacional, explorar essas questões e como é que eles se relacionavam entre eles, porque foi também, principalmente, foi os dois projetos maiores, pelo menos na definição ideológica e no plano político. Observar as diferentes gerações de políticos oposicionistas e a sua visão e relação com o património ideológico republicano, através das práticas e dos discursos comemoracionistas. Este ponto já vem da minha tese de mestrado, que é sobre o comemoracionismo republicano, 5 de outubro e 31 de janeiro, e aqui podemos tirar muitas conclusões, principalmente que havia diferenças na visão daquilo que foi a Primeira República. Para analisar também o pensamento político-económico dos republicanos, isto é, por exemplo, qual é que era a sua posição relativamente à intervenção do Estado na economia ou face ao mercado comum europeu, acho que isso também é importante para perceber, afinal, que campo político é que falamos, porque tu sabes, muitas vezes a historiografia fala sobre os republicanos, a oposição republicana, etc., mas quer dizer, o que é que isso era? Qual é que era a visão deles sobre o papel do Estado, por exemplo, em questões, em matérias como a saúde, como os transportes, e isso poderá tirar-se nas discussões que eles vão fazer relativamente ao programa do MUNAF, ao programa do MUD e aos programas eleitorais depois mais tarde, as suas afinidades ideológicas com as figuras do exterior. Abordar o pensamento e as posições da oposição republicana face à questão colonial, que é uma questão muito importante, também para percebermos a decadência. Apesar de haver um grupo que era a Ação Democrata Social, que era o grupo da oposição republicana na década de 60 e 70, da qual a ASP, a Socialista Portuguesa, saiu, depois em 65, com o Bartomário de Azevedo Gomes, mas que este grupo era liderado pelo Cunha Leal e que havia uma posição ambígua relativamente à questão colonial. Porque se por um lado havia alguma tentativa ou alguma defesa de autonomia, o que não quer dizer que seja uma independência, mas uma autonomia, uma descentralização administrativa, ou que seja, pelo menos naquela linha republicana do Norton Matos, etc. Por outro lado, havia sempre a defesa dos territórios, e isso irá ter, é uma das desconfianças que eu tenho, é uma das suspeitas que eu tenho, que será uma das questões fulcrais para o abandono e a decadência, mesmo por alguns jovens e alguma juventude da altura que fosse ali mais ou menos da área, que não alinhasse do PS, porque há a questão marxista, depois vai entrar aí mais tarde, e que não foram para esse grupo. Vai ser por causa disso, da questão colonial. Depois de estudar os casos de Espanha, França e Itália, onde existiram partidos congêneres, isto é, os partidos republicanos, laicistas, ou anticlericais, liberais ou mais socializantes, e depois também identificar e analisar os contactos da oposição republicana com as diversas famílias políticas do exterior. Nós sabemos que eles têm contactos, nomeadamente o António Sérgio tem muitos contactos com a diplomacia britânica e com o Labour. Nos anos 30 ele está na organização de uma internacional republicana, e isso eu descobri há pouco tempo, através do Partido Republicano Italiano, quando ele esteve em França. Eles estão a organizar, nessa altura da década de 30, uma internacional republicana. E ele está nessa organização. E depois, mais tarde, vai haver contactos com o Partido Socialista Francês, com os suecos, há ainda um ou outro contacto com os suecos, há também continua a haver contactos com o Labour, e depois mais tarde Mário Soares vai ter muitos contactos, como tu sabes, depois a nível internacional, já para o fim do regime, já é outra fase, mas que os vai ter, que vão ser preponderantes. As obras gerais que existem sobre a oposição à ditadura, aquelas que eu considero as duas importantes, que é a história da oposição da Irene Pimentel, que é, digamos, uma síntese de 26 até 74 de tudo o que se passou na oposição ao regime, e depois a obra do Rei,
Fascism and Resistance in Portugal. Depois há obras especializadas depois sobre determinada particularidade da oposição à ditadura, isto é, há sobre o maoísmo, do Miguel Cardina, depois há sobre as eleições do Mário Matos Lemos e do Luís Reis de Portugal, depois há muita coisa do PC, como bem sabes, mas também as mais importantes seja a história do PCP do João Madeira, também as biografias do Álvaro Cunhal, do Zé Pacheco Pereira, que dá também, a partir da perspectiva do Álvaro Cunhal, dá uma perspectiva da oposição, e tens também a oposição libertária do Edgar Rodrigues, dos anarquistas, que também é importante. Os trabalhos que eu escolho são cruciais no âmbito da minha tomada. É o Reviralho, do Luís Farinha, para aquela época dos anos 30, que já é uma obra conhecida. A da Susana Martins, dos socialistas na oposição ao Estado Novo. O que um artigo sobre a memória dos opositores republicanos da Heloísa Paulo. E depois tem a pequena entrada do Fernando Rosas sobre a oposição republicana, no Dicionário de História do Estado Novo. Não há praticamente quase nada, praticamente não sei isto, não há praticamente quase nada sobre a oposição republicana escrito. Não há praticamente quase nada. E a Heloísa Paulo, neste artigo dela, diz que há sempre uma visão a partir da ação do PCP. E este meu trabalho pretende também ser um contributo nesse âmbito, até porque não há, como eu te disse, não há grandes estudos sobre esta particularidade. É isto, a originalidade do projeto, era isto, esta citação que ela tem neste quadro, pouco espaço há para a memória dos demais movimentos oposicionistas, que por vezes, quando aparecem, são também analisados pela ótica dos comunistas. A história da oposição ao salazarismo é ainda uma história facetada, aqui está a tal questão, onde existem grandes espaços por preencher, quer em termos de novas análises, quer novas investigações. E a história da oposição republicana é ainda um imenso campo a explorar. E nós, a partir desta frase, justifico a originalidade do projeto e o contributo que eu pretendo dar no âmbito da temática. E que eu também decidi abordar os conceitos que utilizava aqui. O Fernando Catroga diz e bem que o conceito de república, o conceito de republicanismo para o Partido Democrático, o Partido Republicano Português, não é o mesmo que depois vai ser para a Seara Nova, não é o mesmo que depois vai ser para o corporativismo republicano, seja isso o que for, não vai ser o mesmo depois para os socialistas, não vai ser o mesmo para o PCP, não vai ser o mesmo para outros campos. E, portanto, há aqui várias interpretações e várias compreensões daquilo que é o termo. E eu achei importante trazer isto à colação. Neste caso, a oposição republicana, aquilo que eu entendo por oposição republicana para o trabalho é a identificação da família que aceita e faz a assunção da herança da Primeira República, e neste campo há efetivamente duas famílias, uma republicano-liberal e republicano-socialistas, que são esses que vão dar consistência à social-democracia portuguesa. Porque a social-democracia portuguesa não nasce do movimento operário, pelo menos a atual, né? Aquilo que é a social-democracia, o socialismo português não nasce do movimento operário, nós sabemos bem, e defendo isso, que isso vem principalmente disso, porque a nossa social-democracia reside na república e no republicanismo do que propriamente numa tradição operária, apesar de termos tido, como tu estudas e como tu bem sabes, no passado. Depois, no republicanismo, aquilo que está entendido enquanto ideia do liberalismo político, dos direitos daquilo que são as liberdades públicas, ou seja, aquilo que nós chamamos de direitos civis, da escola pública e laica, do Estado laico, do regime parlamentar. Pronto, é nesse contexto em que afirmamos. Depois eu tenho aqui algumas metodologias que sugiro, além da análise mental, não é? Da interdisciplinaridade, do recurso à ciência política com alguns autores, e também às metodologias da história oral para a realização de entrevistas. Eu sou da escola da professora Luísa Tiago Oliveira, como tu sabes, é a minha orientadora, e sou da escola historiográfica dela, em que a história oral não pode falhar, e portanto acho importante.
Na perspectiva comparativa, fazer uma perspectiva comparativa já tinha dito com estes casos dos partidos, em termos de organização. O mapeamento das organizações e análise da sua constituição com vista a apurar as tais tendências políticas. As bases de dados dos republicanos para a análise dos perfis, com os critérios de qualidade, profissão, naturalidade, origem política, preço político, organizações de oposição por que passaram, etc. E uma análise da problemática da memória através dos discursos e das práticas das famílias políticas. Vamos às fontes. Diz-me, João. Era isso que ia te perguntar, onde é que tu ias ver aqui as fontes sobre este tema, mas já estou a ver onde é que vais. Do Tom, da PIDE. Processos da PIDE, que têm muita coisa. Algumas coisas, não. A veracidade, ou pelo menos são algumas fontes que deixam algumas dúvidas, e depois não temos também como as confirmar com outras para confronto. O arquivo do Salazar também, porque ele sabia tudo o que se passava, obviamente. Marcelo Caetano tem muita correspondência, o que é bom. E do Partido Socialista? Está-te a ser... conseguiste... O arquivo do Partido Socialista tem lá duas outras coisas para os anos 40, quando há a reorganização a partir de 45. Okay. E estamos a falar, este fundo tu já o consultaste, de certeza. Estamos a falar do velho, o fundo do velho Partido Socialista Português. Sim. Da SPIU, da secção portuguesa da Internacional Operária. E ele tem lá alguma documentação dos anos 40, após a reorganização naquela reunião que aconteceu, não sei se conheces, no Centro Republicano Almirante Reis, ocorreu uma reunião em janeiro de 46, desculpa. 45 foi o BUD, em outubro, e depois em 46 foi o Partido Socialista. E ocorreu uma reunião e ele foi organizado a partir daí, mas houve logo dissidências. Logo passado uns meses houve logo uma dissidência e depois houve outro Partido Socialista chamado com o mesmo nome, Partido Socialista Português, que utilizava o mesmo nome, e então aquilo era sempre uma confusão que chamava-se a Guerra do Carimbo, porque cada um queria ter o carimbo, o tal carimbo que conferia a legitimidade do partido. Apesar de que houve muitas críticas da parte do PC e mesmo da parte de alguns republicanos, houve críticas a eles porque acusaram-nos de eles estarem a forjar ou a tentar uma preferência legal perante o regime, porque eles fizeram a reunião que foi autorizada, porque ali não se tratava, é diferente, a do MUD também foi autorizada, mas tratava-se de um movimento unitário, não se tratava de um partido. E aquela reunião depois suscitou ali algumas questões e até mesmo foi posto em causa que alguns que estavam na reorganização fossem agentes da PIDE, tivessem infiltrados lá. O PC no relatório do segundo congresso lá no relatório tem sempre a falar sobre isso. E tu notas o conflito entre que tipo de república que esta oposição queria, que há de ser muito diferente, não é? Sim. Então no teu período há de ser mesmo muito extremada. Até à década de 50, vamos marcar as eleições do Norton Max, em 49. Depois ele desistiu e depois a partir daí começou um longo período de sectarismo em o PC e depois a oposição republicana não se podiam ver uns aos outros. Também estávamos no contexto da Guerra Fria. Desde a década de 40 a estratégia do PC sempre foi a da unidade, porque eles reconheciam bem que tinham que ter, a principal força da oposição não comunista com eles, não é? E para as coisas andarem eles reconheciam isso. Tanto é que depois as interpretações deles sobre o 5 de outubro e sobre o 31 de janeiro há uma espécie de pacto de silêncio sobre isso. Participam e etc, mas não há nenhuma interpretação sobre aquilo que foi a Primeira República ou o 31 de janeiro, ou o que seja. Aquilo que existia depois na década de 30. Na década de 30 o PC falou sobre isso e já depois também chegou a falar. Mas o peso da estratégia unitária sempre pesou nesse pacto de silêncio sobre aquilo que tinha significado a Primeira República e sobre essas datas marcantes. Mas de facto havia diferenças em que, vamos lá ver, a oposição republicana, a maioria era pelo sistema parlamentar, obviamente, queriam pelo sistema democrático representativo, pluralista, ocidental, a jogar pelos Estados Unidos, obviamente, mas subscreveram também o reconhecimento de Portugal
do reconhecimento da URSS por Portugal, mas de facto havia um forte, principalmente nos liberais, mas na geração mais velha, não tanto nos socialistas, mas na geração mais velha, havia um forte anticomunismo, principalmente Cunha Leal, que mais tarde depois o PC vai apoiá-lo para ser candidato às presidenciais em 57, que é uma história curiosa, mas depois havia também, e isso não está explicado ainda, e que eu também gostava de explicar, também uma tendência dentro do PRP, que já vem da Primeira República e depois continua na oposição ao Estado Novo, porque o PRP ainda em 58, o que é impressionante, ainda continua a ser falado. Ainda emite comunicados a apoiar a candidatura do Humberto Delgado, ainda há auspícios de organização, de reorganização. E, portanto, isso é omitido na sua biografia em geral. Não sei se, pronto, porque certamente é assim, porque é uma coisa que talvez seja, para alguns historiadores, na vida de alguns historiadores é menor, mas é verdade que isso existe. Poderá ter sido perdeu totalmente espaço, talvez, né? Não, pá, não sei. Diz? Porque perdeu totalmente espaço mediático na altura. Sim, pronto, e eram as figuras históricas. O mundo também estava a mudar. Não é? Exatamente. Mas havia só para terminar para dizer isso, havia de facto uma tendência socializante lá dentro. E uma desses representantes, na Primeira República nós sabemos quem foi o José Domingos dos Santos, que saiu em ruptura depois e fez o Partido da Esquerda Democrática, em que ele vai depois também para a oposição e vai representar o partido nessa reorganização, porque depois há uma iniciativa de tentar reorganizar o PRP como se fosse unitário das tendências antigas republicanas, e há representantes da esquerda democrática, do Partido Republicano Nacionalista, que era a direita republicana, e do Partido Radical. Também há depois representantes do Partido Radical. Bom, e havia uma tendência socialista. Uma delas, que teve mais cariz na década de 40, foi o Barbosa de Magalhães, Coimbra. Ele escreveu uma carta a Marcelo Caetano, que é pública, em que ele o confronta em relação a ele ter assumido, ao Marcelo Caetano, ter-se assumido que nem era liberal nem era socialista, ou seja, ficava ali no meio que era um corporativista, não é? Mas o que o Barbosa de Magalhães assume o socialismo, que é republicano, mas que assume a socialização. Nós estamos a falar do socialismo também que o Afonso Costa depois, mais tarde, na década de 30, assumiu, que é da tendência do Benoît Malon, e de coisas assim mais francófonas, mas quer dizer, é o tal radicalismo do socialista antigo, do Partido Republicano francês, a tal ponto que eu te digo, entre o liberalismo e entre a social-democracia. Yeah. É o solidarismo, vá lá. Eu só te ia dizer que achava muito interessante tu ires buscar aqui o PRP nesta data, pá. Acho que vai sim. Em 58 eles emitem um comunicado a apoiar Humberto Delgado. O que é muito curioso, porque eles, em 49, a cúpula, mas as bases vão, mas a cúpula não, por questões antigas políticas que remontam ao tempo da Primeira República, é curioso, não vão apoiar o Norton de Matos, que é curioso, o partido dele não o apoia. Tinha aqui só duas perguntas que tu quisesses também responder ou explorar. Uma era sobre como é que os republicanos viam o Estado Novo, em termos de estrutura política, se encaravam como república ou não, porque é uma questão dos dias de hoje ainda, né? Não. Eles no íntimo não encaravam aquilo como uma república. Há depois alguns subterfúgios em que eles utilizam o pretexto, não, que isto é uma república, então os monárquicos, como é que é, porque é que não podemos fechar o 5 de outubro se isto é uma república e tal. Pronto, há esses subterfúgios, mas no seu íntimo eles não acreditam que aquilo seja uma república, obviamente. É só república de nome. Há muitos textos que dizem que é só uma república de nome. Mas como nós 5 de outubro, muitos vão discursar e dizem que aqui, quer dizer, estamos numa república, mas é de nome, porque eles invocam sempre o artigo 8º da Constituição, né, que é aquela questão das liberdades, mas que nunca foi acionado, nem nunca era, porque depois tinha a polícia política para tratar do artigo da Constituição. Apesar de depois já há aí uma questão a explorar, que é a adesão de velhos republicanos, da direita republicana essencialmente, mas houve também gente do Partido Democrático, Partido Republicano Português, que alinhou no Estado Novo, depois na década de 30, não é? Quando foi a formação da União Nacional e tudo mais, mas essencialmente foi gente vinda dos partidos da direita republicana, em que se manteram-se reminiscência, vá lá, da republicana, e em que eles acreditavam num modelo de república corporativa. Para eles, acreditavam no modelo, e estou a falar, por exemplo, de um grande nome, que foi o Bissaia Barreto,
quer dizer, que ele foi cardenário, chegou a ser cardenário, inclusive, e era uma figura tipicamente republicana, em que ele aderiu depois ao Estado Novo. E foi... mas isso nunca o impediu depois de ir sempre à janela da Câmara de Coimbra no dia 5 de outubro dizer Viva a República. Pronto, era essa a cedência do regime a ele, mas quer dizer, pronto, ele era um daqueles que acreditava numa república orgânica, corporativa, dizia ele. Mas isso é uma questão também a explorar, que ainda não está nada explorado. Há um trabalho do Jorge Paes de Sousa, que infelizmente faleceu, não sei se conheces, de Coimbra, que estava a estudar também uma coisa muito interessante e que não sei se chegou a acabar. Estava a escrever uma biografia, era o projeto de pós-doutoramento dele, do Afonso Costa, uma coisa interessante, e ele estava a estudar também uma ala esquerda que existia no Partido Republicano, também estava a fazer esse estudo, e quer dizer que era uma novidade, não é? Que era inédito, e ele estava a estudar isso, e ele aborda isso na biografia do Bissaia Barreto, mas não, respondendo à tua pergunta, não, obviamente que não havia, não é? E já consegues perceber porque é que não houve Partido Republicano? Porque é que não continuou a haver? Porque é que eles não se organizaram, não é? Ou pelo menos eles não ficaram uma força. Até mesmo ao pé de malta nova, que era de uma geração nova, não é? Da mesma geração, por exemplo, de Mário Soares e de outros, que estavam à direita. Olha, por exemplo, gente da geração da ala liberal, não é? Não conseguiram capitalizar nada. Aliás, em 72, no 5 de outubro de 72, há um almoço em Lisboa, em que há ali uma altercação durante o almoço, porque foi enviado para lá um jovem, certamente mandado enviar do PC ou da extrema-esquerda, por aí, foi enviado para lá estar no almoço, e depois aquilo, quer dizer, meteu-se a questão do ultramar, meteu-se a questão de haver provocações a eles, porque eles é que eram os velhos e só sabiam, depois eles diziam que os jovens é que não queriam nada com eles e que não vinham ter com eles. Quer dizer, notou-se já ali que ele já foi um bocado confrangedor. Nota-se bem na notícia do jornal, eu tirei isso do Diário de Lisboa, por acaso, e nota-se bem que já é confrangedor, eles até mesmo a reconhecerem que a juventude já não queria nada com ele. E porquê? A primeira questão é essencial, que é a guerra, e a questão das colónias. É essencial para compreender este processo. O mundo estava em mudança, eles tinham grandes reticências à descolonização. Houve também é um facto que a oposição portuguesa chegou muito tarde toda a oposição em geral chegou muito tarde à questão da descolonização, não é? Nós sabemos bem disso. Mas quer dizer, naquela altura em que já mesmo o PC e outras tendências, obviamente, mas que já se tinham afirmado e pautado pela autodeterminação, eles continuavam a ter uma posição ambígua. E isso é bem visível nos comunicados que a Ação Democrato-Social, a herdeira daquele movimento que eu disse do Diretório Democrato-Social, no fim dos anos 60, faz, que é a tal descentralização, autonomia administrativa e tal, sim senhor, mas nunca falam em autodeterminação ou independência. Porque eles tinham muitas dificuldades em aceitar isso. E essa foi uma das principais questões por eles não terem atraído gente nova. Tanto é que depois a direita portuguesa, ou pelo menos o centro-direita, o português, é uma coisa completamente diferente. Aliás, eles podiam configurar o tal Partido Liberal em Portugal, não é? Podiam ser a família liberal, como aconteceu nos outros países. A Itália, o Partido Republicano Italiano era o Partido Liberal Italiano, mas quer dizer, em Portugal eles podiam ter sido a tendência liberal, e aquilo que aconteceu foi depois de 25 de Abril, ok, o PPD surgiu de malta da ala liberal, não é? Mas era tudo malta católica, malta que vinha de uma tradição completamente diferente, não tinham nada relacionados a ver com a República, em que depois incorporaram esses mais velhos, essa geração mais velha da República, vinha do Diretório Democrato-Social, Rodrigues dos Santos, Olívio França, Fernando Maia Garção, etc., que eram sociais-democratas, e alguns liberais, o Acácio Gouveia era mais liberal, e alguns da província que também eram mais liberais, o Aresta Branco, uma mistura de liberais com sociais-democratas, mas que não eram marxistas, e por isso é que não foram para o PS. Eles na altura tiveram uma grande dificuldade também a lidar com isso, porque o programa do PS tinha sido feito
por a malta mais nova, apesar do Mário Soares estar a controlar a coisa, mas foi feito pela malta mais nova e então o programa era mais radical, não é? Mas também na altura estava tudo radicalizado. Atenção. Mas o programa falava do marxismo e falava da experiência jugoslava, da experiência chinesa e etc. Bom, quer dizer, isso no PS hoje é impensável falar alguma coisa disso, não é? Mas o programa inicial falava disso e, portanto, já percebes a dificuldade deles em terem de aderir a um partido, até mesmo eles, o Partido Socialista que reclamava com a social-democracia. Atenção, quer dizer, até havia uma dificuldade de compreensão do que era o socialismo democrático e a social-democracia, pensavam que eram coisas diferentes, ou pelo menos coisas distantes, que não tinham nada relacionadas consigo. Também havia alguma ignorância, a própria da altura, obviamente, não é? Da despolitização da altura. E eles foram para o PPD, essa pequena falange, mas a direita, aquilo que foi, não é? Quer dizer, a direita portuguesa foi, os poucos liberais, ou a pouca coisa que havia, foi tudo engolido pelo PPD, que maioritariamente é um partido popular, a nível do... Este é o entendimento que eu faço, e tu, não sei se chegaste a ler um artigo que eu escrevi na Comunidade Cultura e Arte sobre o Sá Carneiro, e aquela ideia da aura social-democrata. Não, o PPD é um partido popular europeu, do estilo europeu, com caráter cristão, que tem tendências liberais, obviamente, também, mas sobretudo é um partido democrático cristão, em que houve sim uma linha social-democrata que incorporou lá, e que quem deu essa aura social-democrata foi a malta de Coimbra, os advogados de Coimbra e os republicanos, os velhos republicanos, mas que rapidamente também saíram em divergência depois, uns anos mais tarde saíram, e quer dizer, a base eleitoral e o eleitorado do PPD nós sabemos quem é, não é? E o PS capitalizou depois, os socialistas tinham a aura ainda da República, e se tinham formado na República, e capitalizou também a malta mais nova, que estava próxima. E depois tu chegas ao 25 não há verdadeiramente um partido liberal, há um partido republicano, nada de... Há um partido liberal, mas que é fascista, tem liberal só de nome, aquilo é do spinolismo e daquela coisa toda, não é? Eu estava a dizer que acho que o PS consegue fazer, não sei se concordas, obviamente, podes não concordar, que o PS consegue fazer, depois do 25 de Abril, consegue fazer uma reconstrução da sua história, que a meu ver é um bocado falsa, e é o que é uma reconstrução, em que vai buscar as suas raízes ao Partido Socialista ainda de 75, e depois passa de 75 até os republicanos, e aí consegue marcar posição, sobretudo face ao PCP, e consegue afirmar também, muito com estes traços de ir buscar... Sim. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Eu concordo contigo inteiramente. Aliás, há bocado tínhamos discutido isso, da questão da origem do PS, né, das origens que ele tem. Eu sei o que é que estás a falar. Esse campo, texto em que tu falas que eles vão buscar as origens ao velho PSP em 1875, etc. Isso vem num texto de justificação do Partido Socialista, em 73, é de 73, da fundação. Eles já começam a historiar isso a partir daí. O Partido no campo socialista é herdeiro de não sei o que era. Mas de facto não tem nada a ver. E a primeira coisa que não tem nada a ver é como é que ele é nascido, ou como é que ele nasce. Ele nasce de profissionais liberais, nasce de gente de classe média, de gente que está no topo e não nas bases, não nasce nas bases, não nasce do movimento sindical, não nasce do movimento trabalhista, não nasce de nada. Até porque o movimento sindical sabemos como é que estava, até pelo particularismo português, particularidade portuguesa, era aos 48 anos de ditadura, não é? E havia pouco espaço de manobra para nos sindicatos corporativos nascer dali um movimento espontâneo de trabalhadores que conseguisse formar um partido. Mas de facto a tradição não vem daí, a tradição vem mais, vamos dizer, o PS deve mais ao Partido Republicano da Esquerda Democrática, do José Domingos dos Santos, em que foi a ala esquerda do PRP que saiu e fez aquele governo em 24, 25, acho que em 24, 25, se não estou a erro, com um apoio até da CGT e tudo mais, quer dizer que foi um avanço significativo nas ideias da República, foi quase uma social-democratização do PRP, mas deve mais daí, dessa tradição, de uma tradição republicana e liberal, com algumas preocupações sociais, do que propriamente do movimento trabalhista. E isso tornou numa singularidade no panorama europeu. Vais ver, é o único, não nasce do movimento operário, não é? E sim, concordo completamente contigo. Aliás, até
Eu até posso dar o caso, pá, como sabes, na província, não sei como é que era, nunca estudei isso, não sei, eu li algumas coisas, mas nunca estudei isso aprofundadamente, tu terás estudado se calhar mais do que eu, sobre os sindicatos na Primeira República. Na província havia muitos militantes do PRP, ou seja, muitos sindicalizados que eram militantes do PRP na Primeira República. O caso, por exemplo, no que eu conheço, que era a Alcarena, como tu sabes, a maioria era essa. Não havia Partido Socialista. O Partido Socialista não chegava à província e era do PRP. E a tradição da República está sempre lá. Sempre Eu não vou a um exemplo disso. Ele foi dirigente da Associação de Classe, chamavam-se assim na altura as associações, os sindicatos de Associação de Classe, dos curtidores de sola, e ele sempre foi um republicano de tendência socialista, mas sempre militou no PRP e depois mais tarde teve algumas ligações com os advogados de Santarém, com o Eurico Ferreira e com o Eduardo Figueiredo, que era já a malta que estava ligada à União Socialista e depois mais tarde ao PS. Portanto, vês a genealogia da tendência, não é? Eu também concordo, não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Apesar de eles terem depois na fundação do PS uma pessoa que representa, vá lá, esse tempo e a organização mesmo enquanto Partido Socialista Português, que é o Lafayette Machado. Pois, é um gajo que está na reorganização em 45, foi preço político, e ele depois está em 73 na fundação do PS. É, digamos, uma representação deles, né? Ou pelo menos uma figura representativa. O facto é que o Ramada Curta e tudo mais depois vai alinhar também muito com o regime, por causa também da questão colonial. Pois a questão colonial parece-me transversal e super importante aqui no teu debate. Também acho. Eu também acho. E acho que é o toque de pedra. Pois. Acho que é o toque de pedra da questão. Acho que era agradecer-te. Pronto, e é isso. O convite. Nada. Muito interessante, e vai contando novidades. Ok, vamos falando. Vamos falando, Está bem? Está bem. Então vá, olha, obrigado, João. Um abraço. Um abraço. Tchau, obrigado.